Boa noite para todo mundo. Tomara que hoje a gente consiga alavancar mais um pouquinho, né? Então, a gente vem fazendo algumas definições, e claro que a gente não vai se restringir a apenas definições, a gente precisa também fazer conta. Mas qualquer fórmula, qualquer conta que a gente vai usar, né? Normalmente a gente chama a fórmula de um modelo teórico que, de alguma maneira, representa a nossa situação real. Então, muitas vezes a gente pega o modelo teórico e utiliza sem saber a qual modelo real aquilo está relacionado. E por que às vezes eu não consigo fazer isso? Porque eu não conheço bem as definições. Então, a definir, entender como funciona, o que é uma coisa, o que é outra, é importantíssimo para a gente, tá? Então, na aula passada, a gente colocou esse slide. E aí ele retrata para nós, né, o que nós dizemos que é um movimento retilíneo. Então a tartaruguinha está andando numa única direção, no caso aí é uma reta horizontal, mas essa reta poderia estar inclinada também, né? Basta que seja uma reta. Então movimento retilíneo é quando a trajetória é uma reta. E ele é uniforme, o movimento é uniforme quando a velocidade não varia, de maneira nenhuma ela varia. Né? Então, se ela não varia o tempo todo, ela fica valendo a mesma coisa. Então, se eu observei a velocidade em um determinado instante e ela era, digamos, né? Eu olhei a velocidade, por exemplo, no instante 1. Então, no instante 1, eu verifiquei que a tartaruga ela andava 10 centímetros por segundo. Daí, se o movimento for uniforme realmente, então, o tempo todo, ou seja, em qualquer instante, isso que eu estou colocando entre parênteses, seria um instante. Então, no instante 2, a velocidade tem que continuar medindo, valendo 10 metros por segundo. Aí, se eu olhar no instante 10, se a formiguinha continuar em movimento no instante 10, ó, se ela estiver em movimento no instante 10, a velocidade continua 10 metros por segundo, porque o meu movimento é uniforme, retilíneo uniforme. Então, o tamanho da velocidade não muda e nem a direção e sentido. Então, o que a gente está vendo ali? A tartaruga sempre indo na horizontal e para a direita. Então, o movimento se dá na direção horizontal, sentido esquerda para direita. Então, de alguma maneira, esse vetor que eu acabei de desenhar, essa setinha que eu acabei de desenhar, está representando para nós a orientação do vetor velocidade. Então, velocidade é uma grandeza vetorial, não tem só tamanho. Então, além do tamanho não variar, que está o tamanho, que a gente chama de módulo, também não pode variar nem a direção e nem o sentido. Isso tudo é necessário para que eu tenha um movimento retilíneo uniforme. Quando a gente vai pegar as informações que vêm a partir disso que a gente está vendo aí nessa simulação da tartaruga caminhando, e vai representar de uma maneira gráfica, o que eu posso representar de maneira gráfica? Eu posso representar o gráfico da velocidade versus tempo, que é o que a gente está vendo nesse gráfico à direita, nesse aqui, ó. Então, como é que funciona esse gráfico que representa a variação da velocidade em função do tempo? No eixo Y, a gente vai representar a velocidade e coloca também a unidade dela. Então, no nosso caso, a gente está trabalhando com velocidade cuja unidade é centímetros por segundo. Já no eixo X, a gente vai colocar essa camarada aqui, ó, o tempo. Então, tá aqui. Ó. Então, o eixo X, ele é identificado e o eixo Y também. Então, são duas grandezas. Uma é a velocidade e a outra é o tempo. No caso da grandeza tempo, a unidade dela, no nosso exemplo, é segundo. Então, a gente tem aqui tempo dado em segundo e velocidade dada em centímetros por segundo.
Depois que a gente faz isso, né, faz o plano cartesiano, a gente vai fazer um gráfico que corresponde ao que acontece com a velocidade. Então, o que a gente percebeu ali? Que o tamanho da velocidade é constante, não varia. Então, não importa se eu estou no instante 1, se eu estou no instante 2, se eu estou no instante 3. Na hora que eu vou medir meu y, né, eu coloquei no eixo y a velocidade, ou seja, na hora que eu for medir a velocidade aqui, tamanho disso aqui, isso vale 10. Isso vai acontecer o tempo todo, 10, 10. Por quê? Porque o tamanho da velocidade não muda. Então, na hora que eu traço o gráfico da velocidade versus tempo, eu obtenho essa reta horizontal, essa reta azul, né? Então, essa reta azul representa para nós que a velocidade não varia. Então, de alguma forma genérica, a gente diz assim, todas as vezes que eu tenho um movimento retilíneo uniforme, o gráfico da velocidade versus tempo sempre é uma reta horizontal. No nosso caso, essa reta horizontal está passando bem no 10. Por que no 10? Porque o tamanho da nossa velocidade é 10. Então, ela está aí para dizer para a gente. E por que a gente não ficou, por exemplo, só num pontinho aqui, ó? Parar aqui no ponto que eu fiz vermelho. Se eu paro aqui, fico parada nesse ponto, o que eu quero expressar com ele? No ponto, no par ordenado, que ali um instante é 0, x é 0, e meu y é 10. Então, se eu ficar parada aqui, eu estou dizendo assim, o tempo não mudou, coisa que não acontece. O tempo passa. O que não muda com o tempo é o tamanho da velocidade. Então, à medida que a gente vem vindo para cá, ó, o que a gente quer dizer quando vem trazendo o nosso gráfico para cá? Está querendo dizer, olha, o tempo está passando, mas meu y está permanecendo o mesmo tempo todo. Então, por exemplo, se eu pego esse par ordenado, então o que ele representa para nós? O x dele está valendo 4. O x representa o tempo. E o y dele está valendo 10. Então, o que eu quero dizer com esse par ordenado? Já não é mais como na matemática, que eu digo que todo par ordenado, um é x e o outro é y. No meu caso aqui, na física, o que um par ordenado nesse gráfico está representando para nós? Ó? Qualquer par ordenado que a gente está pegando aqui, ó, ele representa o x dele, né? A primeira coordenada dele é o tempo, e a segunda coordenada dele, o y, é a velocidade, da forma que a gente colocou aqui. No eixo y, vou colocar velocidade, no eixo x, vou colocar tempo. Né? Então, quando a gente vai caminhando sobre essa reta azul, a gente vai percebendo que quem vai mudando é o x, é o tempo, né? É o meu cronômetro, mas a velocidade permanece a mesma. Então, a gente tem que estar focado todas as vezes que a gente se deparar com um gráfico. Foi dado lá um plano cartesiano. E meu gráfico tem aqui no eixo Y, velocidade. No eixo X tem tempo. Se o nosso movimento for retilíneo uniforme, o gráfico da velocidade necessariamente é uma reta horizontal. Beleza, pessoal? Bom, e o que acontece com o gráfico da... Vou ver aqui se vocês falaram alguma coisa. O que acontece com o gráfico da posição? Então, no nosso caso, novamente, ó, a tartaruguinha está andando. Então, no instante zero, a gente viu que ela estava localizada no zero. Né? Então, para nós, o que está representado aqui na tartaruguinha, bem nesse eixo Y, são duas informações. Então, quais são as duas que a gente tem ali? Ó? Ao mesmo tempo, vocês observem que são dois números. O primeiro é o tempo e o segundo é a posição. Então, o 0 está com 0. O 1, embaixo eu tenho 10. Depois o 2, embaixo eu tenho 20. Então, ali, se a gente for fazer uma tabelinha, então, quais são as informações que a tartaruguinha está passando ali para nós o tempo todo? Quando o instante é 0, a posição é 0. Quando o instante é 1, a posição é 10. Quando o instante é 2, a posição é 20. Quando o instante é 3, a posição é 30. Então, o que a gente vai vendo aqui embaixo
escrita à medida que a tartaruguinha está andando. Ao mesmo tempo, em cima da tartaruga, a gente tem uma seta vermelha, que representa isso que estava desenhado aqui à direita, e sempre com um número valendo 10, que representa a velocidade. Tá, pessoal? Então, com essas informações que estão aqui, ó, se eu pegar duas delas, duas são suficientes, e marcar aqui nesse plano cartesiano, então se eu pego t valendo 0, com y valendo 0. Então, por que x e y? Porque aqui eu vou fazer o gráfico da posição versus tempo. Então, o que vai acontecer? No eixo y, eu vou marcar a posição. Enquanto que no eixo x, eu vou marcar o tempo. Então, é por isso que está aqui. Ó. O que aconteceu no eixo x? Tempo. O que aconteceu no eixo y? Posição. Posição que eu estou chamando de S. Né? E, de novo, qual é a unidade da posição? Centímetro. Qual a unidade do tempo? Segundo. E aí, o que vai acontecendo? Quando o tempo for 0, a posição é 0. Então, eu venho aqui, marco para o ordenado x igual a 0, y igual a 0. Marco para o ordenado x igual a 0 com y igual a 0. Da mesma maneira, eu também tenho para o ordenado x igual a 1 com y igual a 10. Vem aqui no plano cartesiano, eixo x marca 1. Vocês estão vendo que a escala da horizontal, digamos que é assim, uma é a escala 1 para 10, na vertical está 1 para 100. Então, aqui, ó, o tamanho 1 é maior que o 1 que eu teria aqui, ó. Então, marca 1 na horizontal, marca 10 na vertical. Obtenho para ordenado 1, 10, marca ele. E agora eu já tenho dois pares ordenados. Se eu conecto esses dois pares ordenados, eu obtenho o gráfico dessa reta que vocês estão vendo aqui. Uma reta diferente da que está na horizontal. Então, a da horizontal, o gráfico é uma reta, né, o da direita, o gráfico é uma reta horizontal, enquanto o gráfico da posição versus tempo é uma reta aí crescente, né? Bom, e o que a inclinação dessa reta representa para nós? Então, se eu vier aqui medir a inclinação dessa reta, venho eu medir a inclinação dessa reta. Fui lá medir. Como é que você faz para medir a inclinação de uma reta? Se eu fizer, por exemplo, meu delta y sobre meu delta x, ou seja, meu delta s sobre meu delta t. Então, se eu fizer isso, eu vou medir o que nós chamamos de velocidade. Então, se a gente fizer ali, por exemplo, dois pontos que nós conhecemos, por exemplo, se eu pegar esses dois primeiros, ó, e eu fizer para os dois ali, tá, gente? Poderia ser com outros dois. Se eu fizer para aqueles dois ali, ó, y, um delta y, que no meu caso seria que está na vertical delta S, sobre delta x. Quem é o x para mim no problema da física? Delta t. Então, se eu fizer delta S sobre delta t, para nós aqui, para esses dois pares ordenados, eu faria 10 menos 0, 10 menos 0. Esse é meu delta S, escolhendo esses dois pares ordenados. E meu delta t é 1 menos 0. 1 menos 0. O que dá 10. E o que é o 10 para nós? Né? Então, de alguma maneira, eu fui ali medir delta y sobre delta x. Na matemática, eu diria que é a tangente do ângulo. Mas aqui na física, se eu estou trabalhando com gráfico da posição versus tempo, isso acaba virando o que nós chamamos de velocidade média, que é o que está escrito aí valendo 10. Ou seja, sempre que eu tenho um movimento retilíneo uniforme, se eu pego quaisquer dois pares ordenados aqui sobre o gráfico da posição versus tempo, quaisquer dois, poderia ser esse com esse, quaisquer dois.
E se eu faço, então, o ΔY dividido pelo ΔX, ΔY, esse pedacinho aqui seria o ΔY, ó, sobre ΔX. Tá vendo? Então, estou pegando esse par ordenado e esse par ordenado, quaisquer dois. Esse tamanho em particular eu chamaria de ΔS. Na matemática, ΔY. Aqui, ΔS. Então, esse cara seria o ΔS. E esse cara aqui da horizontal é o ΔT. Então, essa razão, ΔS sobre ΔT, a nossa velocidade, ela não muda, ela é constante. Então, necessariamente, em um movimento retilíneo uniforme, esse segmento que eu estou vendo verde aqui, essa reta verde, ela não pode mudar a inclinação. Ela não poderia, de uma hora para outra, por exemplo, chegar aqui na frente e o meu gráfico fazer assim, por exemplo. Se meu gráfico fizer assim, depois de um certo instante, significa dizer que a minha velocidade mudou. Então, a inclinação dessa reta verde tem a ver com a velocidade. Se a inclinação dela muda, é porque a velocidade vai mudar. Tá, pessoal? Então, a inclinação Obrigada, é a velocidade média sempre, então. Sim, sim. Sempre no caso do movimento Do uniforme. movimento retilíneo uniforme, tá? Porque o que vai acontecer para nós Então, posteriormente? a pergunta está pedindo qual é a inclinação, ela está querendo saber a velocidade média. Velocidade média. Então, sempre que eu tiver um movimento retilíneo uniforme, o gráfico da posição versus tempo vai ser uma única reta. Ah, mas eu vi lá que o gráfico da posição era uma parábola. Se é uma parábola, é porque seu movimento não é retilíneo uniforme. Ele pode até ser retilíneo, mas não é uniforme. A gente vai pegar alguns exemplos aqui para fazer umas comparações. Então, aqui só, eu vou inserir aqui mais um slide. Ó. Imagine que alguém chegasse para mim e me desse um eixo Y, e esse eixo Y representasse a posição. Sei lá, a unidade é em metro, por exemplo. Né? Posição tem a ver com comprimento. Ele se desloca à medida linear. E aqui no eixo X, eu vou colocar a nossa grandeza tempo, que, digamos, está em segundo, unidade de segundo. Agora, vamos pensar no gráfico. Aí alguém chegou lá para mim e me disse assim, ó, no instante zero, a posição era, digamos, 10. Tá certo? Aí como é que eu vou representar isso lá no plano cartesiano? Preciso pegar essa informação e jogar lá. Então, eu pego o par ordenado 0, 10 e vou plotar no plano cartesiano. Então, vem aqui, quando x é 0, meu y é 10. Faz de conta que é esse ponto aqui, tá, pessoal? Depois alguém chega para mim e me fala assim, ó, no instante 1, a posição é 20. Falar, entendi. Em 1 segundo, ele andou 10 metros. Então, é o que está escrito aqui para nós. Ó. Em 1 segundo, passou 1 segundo, a posição saiu de 10 e foi para 20. Então, em 1 segundo, ele andou, correu. Eu vou colocar andou entre aspas, porque às vezes a velocidade é tão grande que a gente não diz que andou, né? Em 1 segundo, ele andou 10 metros. Né? Muitas vezes a gente escreve isso dessa maneira, ó, 10 metros por segundo. Né? A gente não escreve assim, em 1 segundo ele andou 10 metros. Né? Então, quando eu escrevo isso, eu estou querendo dizer que, de alguma maneira, naquele 1 segundo, a posição dele variou 10 metros. Então, se eu for plotar isso no plano cartesiano, eu preciso do par ordenado 1, 20. Então, meu x vai ser igual a 1. Então, vem aqui, marco 1. Estão vendo que aqui na horizontal, meu 1 é quase do mesmo tamanho do 10? Ó. Então, muitas vezes, a gente faz a escala da horizontal diferente da vertical, tá, pessoal? E aí, vou marcar aqui na vertical, ponto 20. Vou conectar a informação 1,20. Então, estou eu aqui.
para obter o par ordenado. Marco meu par ordenado. Aí, mais uma informação. Digamos que agora ele foi e observou a posição no instante 2. No instante 2, a posição é 30. Eu falo, que legal, né? Então, está me parecendo que a velocidade dele está constante. Por que parece isso? Porque, de novo, em 1 segundo... Então, olha a variação do tempo, olha meu ΔT. Então, em uma variação de tempo, que eu tendo a chamar assim, ΔT, variação do tempo. Qual foi o tamanho da variação do tempo, nessa, né, da segunda para a terceira linha? 1 segundo novamente. E o que aconteceu com a variação da posição? De novo, ela variou 10. Então, em 1 segundo, ele andou novamente 10 metros. Então, o que isso está parecendo para nós? Que a velocidade é constante. A cada 1 segundo, ele anda 10 metros. Então, vamos marcar mais um par ordenado. Qual par ordenado? Quando x for 2, quando o instante for 2, nosso y está valendo 30. Vocês estão vendo que eu estou falando em x e y? X, y. Tempo, posição. Aí vai lá, marca o tempo igual a 2. Agora aqui 1 e 1 de mesmo tamanho. E meu 10 aqui, mede lá direitinho. Eu aqui não estou muito direitinho. Marco 30. E aí eu tenho mais um par ordenado. Bom, se por acaso o tempo todo acontecer isso o quê? Se o tempo todo acontecer isso aqui, ó, tempo todo. A cada 1 segundo ele andar 10 metros. É isso que eu quero dizer. Se o tempo todo ele andar 10 metros em 1 segundo. Então, o que vai acontecer com esse gráfico que eu já plotei 3 pares ordenados? Esse gráfico, para nós, vai ser uma reta desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Então, essa reta, ela representa o comportamento da posição, a posição está aumentando, meu y está aumentando, à medida que o tempo está passando. Mas, em compensação, quando eu falei isso daqui para vocês, eu quis dizer assim, a velocidade é constante. E ela vale quanto? Ela vale 10 metros por segundo. Então, o gráfico da posição, uma reta, nesse meu caso, crescente. E por que a reta é crescente? Porque à medida que o tempo está passando, a posição está indo para a direita, 10, 20. Então, é como se a tartaruga, o carro, a gente, enfim, é como se a gente estivesse caminhando sobre aqui um eixo horizontal. Então, aqui, pessoal, esse gráfico, ele não expressa... Tem que guardar isso, ou tem que entender isso. Ele não expressa a trajetória. Nossa trajetória não é a reta verde. Nossa trajetória está aqui embaixo. Ó. Isso é a trajetória para nós. Ela é uma trajetória retilínea. E aí, vou fazer igual eu fiz com a tartaruguinha lá atrás. Então, o que acontecia com a tartaruguinha? No instante zero, vamos colocar em forma de par ordenado. No instante zero, onde a tartaruguinha estava? Ela estava na posição 10. Então, é como se ela estivesse aqui. É como se meu corpo estivesse aqui. E o referencial da nossa trajetória está aqui atrás. Ó. Aqui está o zero da nossa trajetória. Nossa trajetória vai ser em cima aqui de uma determinada reta que está começando nesse ponto. Aí, à medida que o tempo vai passando, o que vai acontecer? Necessariamente, a gente vai caminhar para a direita, porque a velocidade é positiva, e a gente adota um sentido, se estiver caminhando numa trajetória, numa direção horizontal, direita para mim é positiva, esquerda é negativo. Então, se a velocidade for positiva, é porque eu estou andando para a direita. Se a velocidade for negativa, eu vou andar para a esquerda. Então, aqui está meu zero. Eu não comecei a trajetória aqui. Então, aqui está o início. Ó.
Aqui a gente está começando a caminhar. Aí a gente vai caminhando. Aí, por exemplo, aqui vai ter uma localização que eu vou me encontrar sobre ela. E que localização é essa? Que ponto é esse? Ah, eu estou aqui no 20. Essa é a posição 20. Mas quando que você está aqui? Eu estou aqui no instante 1. Então, no instante 1, eu vou estar localizada no quilômetro 20. Não quilômetro, eu chamar de quilômetro, mas seria no metro 20. E depois, à medida que o tempo vai passando, eu vou me localizando agora no metro 30. Quando? Ah, no instante 2. E assim sucessivamente. Deixa eu ver se você escrever. Os caras gastam. O correio está cada vez mais eficiente. Pô, mas o que, gente? O cara pediu por cartas. Ixi. Beleza, pessoal? Aqui Ok, o cara falou que ele pediu para avisar Compreendido? que tava sem internet, o Guilherme. Tá, obrigada, hein? Vamos ver se depois ele pega. E aí fala para ele que se ele tiver alguma dúvida é só me procurar. Agora, pessoal, se por acaso alguém me desse uma tabela, eu peguei lá uma tabela que está trazendo informações. Então, tem informação que são essas daqui, ó. Eu tenho essas informações dadas em uma tabela. Ó, no instante 0, a posição era 5. No instante 1, a posição é 15. Eu falo, variou 10. No instante 2, a posição é 25. Aí você fala, beleza, variou 10 de novo. No instante 3, a posição é 20. Então, se a gente for observar o que está acontecendo ali, ó, meu ΔT, aqui da primeira vez, ó. Meu ΔT é 1. 1 o quê? Sei lá, 1 segundo e faz de conta que a unidade aqui é metro. E aí eu tenho uma variação na posição, meu ΔS. Meu ΔS aqui, ó, no primeiro 1 segundo, meu ΔS é de 10. Quando eu vou avaliar o comportamento no próximo segundo, no segundo segundo, então o que acontece no próximo segundo? Próximo segundo, tá aqui meu ΔT também, com tamanho 1, ΔT igual a 1. E aí eu vou medir a variação da posição. Então, ele anda quanto? Ele anda da posição 15 até a posição 25. Ele anda 25 menos 15. Esse é o ΔS. Ou seja, ele anda de novo 10 metros. Aí você fala, andou a mesma quantidade. Então, ele gasta o mesmo tempo para andar a mesma quantidade. Então, aparentemente, nesses dois primeiros aqui, ó, parece que a velocidade ela é o quê? Constante. Estão vendo? Parece que ela não está mudando. Ele gasta 1 segundo para andar 10 metros. Mas quando a gente vai observar o que acontece no próximo segundo, então, de novo, meu ΔT igual a 1, só que agora ele está andando menos, pessoal, ó. Aqui eu não queria colocar 20, vou colocar 30, ó, que eu ainda não quero trabalhar com velocidade negativa. Deixa eu apagar aqui, ó, tá? E vamos colocar ali 30, ó. Então, o que está acontecendo nessa outra situação, ó? Meu ΔS agora saiu da posição 25 e foi para 30. Então, ele andou 5 metros para frente. Né? Então, ele andou agora 5 metros. Então, ele andou menos. Então, o que aconteceu agora no terceiro segundo? Então, no terceiro segundo, concorda que é o terceiro segundo? Primeiro segundo é o vermelho, segundo segundo é o azul, terceiro segundo. No terceiro segundo, o automóvel, a partícula, informações sobre o movimento de uma partícula. Então, no terceiro segundo, a partícula ela é mais lenta comparada com os primeiros. Ela andou menos e gastou a mesma quantidade de tempo. Então, de maneira nenhuma, eu poderia dizer que meu movimento aqui é uniforme. Tá vendo? Então, em um movimento uniforme, o ΔS dividido pelo ΔT sempre tem que dar a mesma quantidade. Isso para nós é chamado de velocidade média. Beleza?
Quer perguntar alguma coisa? Tá legal. Aqui eu tenho um exercício simples, mas um exercício, em que ele diz assim para nós, ó, eu tenho um movimento retilíneo uniforme, e eu tenho um gráfico que dá a informação da posição, unidade quilômetro, em função do tempo. Tá, então eu tenho a posição em função do tempo. E aí foi pedido para mim qual é a velocidade média. Como é que eu meço a velocidade média? Basta eu fazer a razão ΔS sobre ΔT. Então, o que eu preciso calcular para obter a velocidade média? ΔS dividido por ΔT. Então, eu preciso pegar dois pares ordenados aqui sobre o gráfico dado. Mas quais dois pares ordenados você vai pegar? Ora, eu vou tentar pegar aqueles que eu tenho informações, aqueles que eu tenho o x e o y deles. Então, por exemplo, esse aqui, ó, esse par ordenado, eu sei que o x dele é 0. Então, no instante 0, o y vale 10, a posição é 10. Então, consigo capturar a informação observando essa reta rosa. Da mesma maneira, esse par ordenado aqui, eu consigo capturar a informação facilmente. Então, o instante é 3, no instante 3, a posição é 70. Instante 3, posição 70. Então, para eu calcular a velocidade média, o que a gente vai fazer? ΔS dividido por ΔT, para quaisquer dois pares ordenados que eu peguei, em particular, esse aqui com esse aqui, ó. Então, 70 é a posição, menos 10, 70 menos 10. E como eu peguei esse par ordenado primeiro, eu vou pegar, então, agora para fazer o ΔT, esse T primeiro. 3 menos 0. 70 menos 10, 60. 60 dividido por 3, 20. 20 o quê? Na parte de cima, ΔS, quilômetros. E na parte de baixo, ΔT unidade é hora, quilômetros por hora. Então, a gente tem aí um móvel que se desloca numa velocidade de 20 quilômetros por hora. Bom, como o movimento é retilíneo uniforme, mas como é que você sabe que o movimento é retilíneo uniforme? Além de estar dado aqui no enunciado, eu sei por conta do gráfico. Então, todas as vezes que o gráfico da posição versus tempo for uma reta única, né? Não pode ser um monte de pedacinho de reta, não seria uma reta. Então, todas as vezes que o gráfico é uma reta, isso significa dizer que meu movimento é retilíneo uniforme. E todas as vezes que eu tenho um movimento retilíneo uniforme, a velocidade não varia. Então, o tempo todo, em qualquer instante, a velocidade vai valer 20. Então, eu olhei lá 1 hora, no instante 1 hora, o cronômetro estava marcando 1, a velocidade vai valer 20. Aí, no instante 1 hora e 32 minutos, a velocidade vai valer 20. Então, para eu responder a letra B, que pede para mim a velocidade em qualquer instante, que nós chamamos de velocidade instantânea, eu vou responder que a velocidade instantânea, qual é a notação que você vai usar para velocidade instantânea? Eu vou colocar o V, e aqui entre parênteses eu vou colocar o T, para dizer, ó, independente do tempo, se você colocar aqui no lugar do T 1, 5, 1,5, o tempo todo a nossa resposta vai ser 20. Não está vinculada ao tempo. É velocidade constante, não depende do tempo. Então, movimento retilíneo uniforme, esses dois valores serão iguais. Tá certo, gente? Só para essa situação, hein? Bom, e qual é a posição no instante 3? A posição no instante 3 já está ali escrito lá em cima, né? Inclusive, a gente usou para calcular a velocidade. Então, a posição no instante 3, então, olha a simbologia, S de posição. Posição varia? Varia. Então, se eu olhar aqui, ó,
por exemplo, aqui, ó, eu não sei que instante é esse, acho que é 0,5, talvez, mas a posição vai estar valendo 20. Se eu pegar esse par ordenado aqui, sei lá, esse aqui, ó, então eu não sei que tempo é, acho que 1, talvez, a posição é 30. Então a posição está mudando à medida que o tempo vai passando. Em particular, quando o tempo, quando o instante, né, quando t for igual a 3, o que vai acontecer com a posição? Então, ela vale 70, a gente já utilizou isso. Mas claro que alguém poderia ter perguntado para mim, poderia ter acrescentado ali mais uma letra. Ah, eu quero saber também qual é a posição no instante 2. Né? Como é que você vai fazer para calcular a posição no instante 2? Então, tem que determinar aqui, ó. Então, de alguma forma, eu poderia pensar em subir um segmento vertical aqui, exatamente quando t for 2, e ver quando é que ele vai encontrar a reta rosa. Aí, a hora que ele encontrar a reta rosa, eu ando aqui na horizontal para ir em busca de quem? Ando aqui na horizontal, tá vendo? Então, subir aqui na vertical, a partir da posição 2, porque eu estou querendo saber no instante 2. Aí vem para cá, ando, em busca desse valor, que talvez é 50. Mas será que essa é uma boa estratégia? E se alguém me perguntasse na posição 1,7, né? Como é que eu ia encontrar aqui? Ia ficar ali no meio? Então, o que é interessante ali para nós? Descobrir qual é a representação dessa reta, qual é a representação matemática dessa reta. Como é que eu faço para medir qualquer y em função do x? Então, sempre que meu gráfico é uma reta, se eu conhecer dois pares ordenados, eu facilmente consigo descobrir quanto vale o y em função do x. Então, vamos apagar aqui essa coisa aqui em cima. Então, matematicamente, o que nós conhecemos, né? Sempre que a gente tem uma reta. Sempre que alguém fala para nós que o gráfico é uma reta, que é o meu caso. Então, eu costumo dizer assim, ó, meu y é um certo ax mais b. Né? Então, essa é a expressão algébrica, matemática, para representar uma reta. Tá legal. Uma reta que está aqui no plano, né? Que é o meu caso. Então, assim, em particular, o nosso y, ele é trocado pela posição. Então, onde tem y, eu vou colocar s, porque agora eu quero pensar na física. Então, na física, ali onde estava y, a gente vai colocar s. E onde está o x, a gente vai colocar t. Então, s é igual a t mais b. Então, de alguma forma, a gente vai conseguir, depois que achar o valor do a e também achar o valor do b, então é como se fossem incógnitas para nós, então a gente consegue descobrir a posição da partícula em qualquer instante. Então, primeiro eu preciso descobrir os valores de A e B. E como é que você vai conseguir fazer isso? Eu preciso das informações, dos pares ordenados. Então, vamos lá. Mais um slide ali para nós. Então, a gente sabia que o S é um certo AT mais B, só que a gente quer descobrir o A e o B, são as nossas incógnitas. E o que nós sabemos? A gente tem informações, que são os pares ordenados. Tenho 2. Quando t for 0, a posição é 10. Então, eu sei 0 com 10. E eu sei também que no instante 3, a posição é 70, esse par ordenado aqui. Sempre que eu tenho dois pares ordenados e sei que o gráfico é uma reta, eu pego essas informações e substituo lá na expressão algébrica para reta. Então, no lugar do t, vou colocar 0 e no lugar do s, vou colocar 10. Quando eu fizer essa substituição, eu vou ganhar uma equação. Então, posição é 10. Lá no lugar do s, eu vou colocar 10. 10 igual a, no lugar do t, 0. A vezes 0 mais b. Então, eu descubro ali que b é igual a 10. Já sei o valor do b. Bom, o que você vai fazer agora? Vou substituir essas informações também lá onde
eu tenho genericamente a posição em função do tempo, fazendo o mesmo tipo de substituição, no lugar da posição 70, 70 é igual a A vezes 3 mais o B, mais o B. Quanto B vale? Já até descobri, vou colocar até B aqui, mas já descobri, então vai ficar assim, 70 é igual a 3A, A vezes 3, 3A mais 10. Mais 10, já substituí aqui agora. Então, o que vai acontecer? 3A é igual a 60. E aí eu descubro que meu A é igual a 20. Olha que interessante. O A nada mais é que a própria velocidade que eu tinha achado lá atrás. Então, descobri que A é 20, B é 10. Vou voltar aqui. Então, a posição dada em função do tempo, vou escrever igual na matemática, um f de x, só que não vou chamar de f, vou chamar de s. E entre parênteses não vou colocar x, porque meu eixo x foi trocado pela letra t. Então, meu A, calculei ali agorinha, vale 20. Olha que interessante, 20 era a velocidade. T e o B foi quem para nós? 10. Então, o que isso representa para a gente? Uma maneira de medir a posição em qualquer instante. Aí eu queria saber qual é a posição no instante 2. Beleza. Posição, quando t for 2, nada mais é que 20 multiplicado por 2 somado com 10. 20 vezes 2, 40, mais 10, 50. Que era aquilo que a gente até imaginava. Tá legal? Perguntas? Então, hoje a gente começou a fazer algumas continhas, tá? Ainda simples, mas precisamos fazer contas, né? E aí eu chamo o livro do Halliday, em que ele me traz uma situação que ele diz que ele vai colocar a posição no eixo Y, só que observe, gente, que ele chamou, isso é o Halliday, tá? Ele chamou a posição de X, sem problema nenhum. Ah, mas X não é eixo X? Para quem? Quando? Né? Então, eu tenho que ver como é que ele está representando ali. Então, ele chegou e falou assim, olha, meu eixo Y, o que meu eixo Y vai representar? Posição. Vocês estão vendo aqui escrito posição, cuja unidade é quilômetros. E eu vou chamar a posição, eu vou representar a posição, porque eu não quero ficar escrevendo posição o tempo todo. Eu vou chamar a posição da letra X. Então, ele chamando aqui a posição da letra X. Da mesma maneira, o que é uma coisa muito comum na física, aqui no eixo que matematicamente a gente chama de eixo das abscissas, o eixo X, na matemática, é muito comum a gente usar para colocar a variável tempo, a grandeza tempo, que para ele chamou tempo de T, vocês estão vendo a letrinha T aqui, tá dizendo que é o tempo, a grandeza tempo, e a unidade é H. Bom, o que ele falou para a gente? Ele deu a trajetória? Não. O que ele está falando para nós é um gráfico que representa a posição em função do tempo. A posição, gente, o movimento é retilíneo. Então, o que aconteceria? Se eu fosse representar lá a posição, eu teria que escolher uma reta para o meu carro, né, para a minha partícula, sei lá o quê, caminhar, sei lá, uma reta lá. Nessa reta, eu colocaria um referencial. E aí, a partir desse referencial, eu diria, ó, como a velocidade é positiva, aqui vai ser positiva, tá? Já falo por quê. Então, ele tá andando para cá. Hora ele tá aqui, hora ele tá aqui, hora ele tá aqui. E aí, eu vou dizendo qual é a posição. Então, eu falo, ó, posição 10. No instante, sei lá, 3. Agora, a posição é 30. Então, esse eixo representa somente a posição. E eu vou dizendo o tempo aqui em cima. Tempo, tempo, tempo. Como naquela tartaruguinha. Quando a gente representa a posição versus tempo, observe que eu preciso de dois eixos, eu preciso de um espaço bidimensional. Então, ninguém está falando que a partícula está andando em cima desse plano. Tá? Bom, o que ele diz aí para nós? Que existe um carro, e esse carro, ele
na verdade, tem uma pessoa que vai se deslocar dentro de um carro. Então, a pessoa está dirigindo, então, suponha que ela está dirigindo um carro, e enquanto ela está dirigindo o carro, ela consegue andar mais em menos tempo. Então, seria correspondente aqui a esse primeiro trecho do gráfico que ele representou aqui para nós, ó. Então, se a gente observar esse trechinho aqui, digamos, um segmento de reta, começou aqui na posição 00, e à medida que o tempo foi passando, o y foi aumentando. Então, esse tempo aqui, esse instante é 0,2, esse quadradinho ali, tá vendo? Que no eixo x é 0,2. Então, imagino que esse aqui seria o 0,1. 0,1 hora. 1/10 de hora. Então, no instante 0,1, ele se deslocou desde a posição 0 até essa posição aqui, que é um pouquinho maior que 8, tá? Até aqui, ó. Aí vocês estão vendo que tem uma reta bem inclinada aqui. Então, a inclinação dessa reta me dá a velocidade. Então, ele conseguiu andar um pouquinho mais de 8 em 1/10 de hora. Aí, o que acontece no instante 0,1? No instante 0,1, ele sai do carro, a pessoa sai do carro e ela começa a caminhar. Daí, quando ela caminha, a velocidade de caminhamento é menor que enquanto ela estava andando de carro. Então, observe que desse ponto até chegar aqui, ó, que é o posto de gasolina, possivelmente a gasolina acabou, então. Então, o que acontece desse ponto até esse daqui? A gente tem uma outra reta, matematicamente nós diríamos um outro segmento de reta, bem menos inclinado que o anterior, né? Aqui bem menos inclinado. E o que esse segmento de reta representa para nós? Que agora em um tempo bem grande aqui, pessoal, olha o tamanho aqui do eixo X, ó. Tá vendo? Meu ΔT, ó. Então, do instante 0,1 até o instante 0,6, ela caminha. Então, se eu medir o tamanho aqui dessa horizontal, ó, esse ΔT aqui, quanto que ele vale? 0,6 menos 0,1. 0,6 menos 0,1, 0,5. Meia hora. Meia hora de caminhada. E nessa meia hora de caminhada, observem que a variação do y é bem pequena. Estão vendo? Bem pequenininha ali o tamanho do y. Ou seja, a posição dela mudou pouquinho. Digamos que mudou do 8 até o 10, tá? Então, ela andou 2 quilômetros. Então, em meia hora, ela andou 2 quilômetros. E no primeiro 1/10 de hora, 1/10 de hora são 6 minutos, né, gente? Então, em 6 minutos, é como se ela tivesse andado ali 8 quilômetros. Então, você tem aqui um movimento retilíneo uniforme. Será que é uniforme? Não, não é uniforme. E por que não é uniforme? Porque eu tenho duas velocidades. Eu tenho uma velocidade no primeiro 1/10 de hora e depois eu tenho uma outra velocidade no segundo trajeto aí, que é a pessoa caminhando. Então, aqui, no que eu fiz em rosa, ela é bem mais rápida, porque ela está dentro de carro, né? O carro é mais rápido que uma pessoa caminhando. E nesse segundo trecho, que está em verde, a pessoa acaba tendo uma velocidade muito menor. Tá certo, gente? Então, o movimento não é retilíneo uniforme. Ok? Beleza? Mas se alguém me perguntar qual é a velocidade média ao longo de todo o percurso, então como é que eu faria para calcular a velocidade média nesse percurso inteiro, hein? Então, qual é a velocidade média ali para nós? Velocidade média para a gente vai ser o ΔX, lá atrás eu estava chamando de ΔS, mas vou chamar de ΔX, porque ele chamou a posição de X.
sobre o ΔT. Então, o que você vai pegar? Eu vou pegar todo o trecho que ele andou. Então, quantos quilômetros a pessoa percorreu? Ela percorreu uma distância de 10,4 quilômetros, que é desde a posição inicial até a final aqui, que está no posto de gasolina. Né? O Y aqui está valendo 10,4. Eu sei disso porque ele me falou, tá? Se eu olhar para cá, eu não consigo pegar essa informação corretamente, não. Estão vendo? Aqui eu não tenho precisão para medir isso que ele me deu. Então, qual é a distância? Qual é o ΔX? Inclusive, aqui a distância corresponde ao próprio ΔX, porque ele está sempre no mesmo sentido. Ele não vai e volta. Né? Às vezes, a distância percorrida é diferente do ΔS, do ΔX, do deslocamento, do tamanho do deslocamento, não é o nosso caso. Então, meu ΔX é 10,4. Sobre ΔT, que é de 0,62. 0,62. Em cima, eu tenho uma distância que é dada em quilômetros, e aqui no denominador em hora. Então, eu vou encontrar a velocidade média, que é de unidade quilômetros por hora. Fazendo essa divisão, 10,4, estou eu aqui com a calculadora, dividido por 0,62. Eu não sei fazer essa conta de cabeça. Quanto que dá? Dá 16, aproximadamente, tá? 77 quilômetros por hora. Ora, o que isso significa, pessoal? Estão vendo essa reta azul que vocês estão vendo aqui? Que é como se eu tirasse a reta vermelha, reta rosa, não sei, tirasse a verde e dissesse assim, se a pessoa pudesse andar a uma velocidade constante o tempo todo, a 16,77 km por hora, se ela pudesse fazer um movimento retilíneo uniforme, então esse gráfico aqui, ó, se ela pudesse fazer um movimento retilíneo uniforme, o tempo todo ela estaria a uma velocidade de 16,77. Então, de alguma maneira, essa inclinação para nós, observem que ela é menor que a inclinação da reta vermelha, aqui, ó, bem mais inclinada. E se eu for medir a inclinação da verde, dá para eu medir a inclinação da verde fazendo uma horizontal aqui e medindo esse ângulo. Observe que esse ângulo é bem menor. Então, o que eu diria aqui? Vou colocar velocidade como se fossem relativos àquelas retas, hein? Vou colocar na cor relativa àquilo lá. A menor delas é a verde. Então, a velocidade média no trecho verde é a menor de todas. Ela é menor que a que acontece na azul, se ele pudesse manter a azul do início ao fim, de maneira que fosse uma velocidade constante, ele poderia ir com essa intermediária. E a azul é menor que a que está ali em rosa. Né? Se ele pudesse manter essa velocidade o tempo todo, gente, ele gastasse o mesmo tempo, ele iria muito mais longe, tá? Ok? Então, se ele pudesse vir aqui, ó, nessa velocidade com o carro em 0,6 horas, 0,6 que a gente olhou? Foi, né? Em 0,6 horas, ele conseguiria ir a uma distância muito mais longe. Como ele não pôde ir, porque a gasolina acabou, e ele teve que ir caminhando, a velocidade diminuiu drasticamente. A velocidade da caminhada, a inclinação caminhando é muito menor. Então, lembrando, inclinação tem a ver com velocidade. Quanto menor a inclinação, menor a velocidade. Perguntas? Sigo eu. Aqui, eu já tenho uma informação que traz para nós, já no título, que apesar de eu ter um movimento retilíneo, foi dado, olha, a trajetória é retilínea. Não, mas eu olho para o desenho e não vejo reta. A reta não estará aqui no gráfico posição versus tempo. Nunca, nunca o gráfico da posição versus tempo representa a trajetória. Tá? Então,
Cadê a trajetória? Ela não está representada aqui. Aonde ela está representada? No nosso caso, nesses desenhozinhos que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Então, o que foi dito ali para nós? Ó, no instante zero, tá aqui. No instante zero, a posição era zero. Então, tá o carrinho. Olha a informação que a gente tem aqui em cima, ó. S de zero é igual a zero. É pequenininho, depois vocês dão uma ampliada. O que foi dado para mim ainda ali naquela... aqui em cima, ó. Foi dito para mim também que o carro está parado no instante zero. Então, ó, olha como é que está escrito. Eu vou escrever aqui maior, ó, a posição quando? No instante zero. Quanto vale? É igual a zero, carro parado. Só que à medida que o tempo vai passando, o que vai acontecendo? A posição vai mudando. O carro está indo para frente. Por que eu sei que ele está indo para frente? Porque o Y está aumentando. A posição está aumentando. Então, é como se ele estava aqui e agora o que aconteceu com ele? Ó? Foi para a direita. Tá vendo? Então, o que está informado ali para nós? Ó, no instante 1, S de 1 é igual a 20. Então, está informado aqui em cima. Vocês estão vendo o carrinho ali desenhado. Tem aqui 20, posição 20. Nessa reta horizontal, vocês não vão ver o tempo, nem vão ver a velocidade. Olha, e quando eu olho para cá, para esse gráfico, eu consigo ver o tempo? Consegue. Onde é que o tempo está? Está aqui embaixo. Então, instante 1, eu busco aqui, tempo está no eixo X. E posição, ela está aqui. Então, para o ordenado, ele informa para nós o X e o Y. Então, em particular, para o ordenado B, tem o X valendo 1 e tem o Y valendo 20, não 10, 20. Tá, e a velocidade? A velocidade está aqui? Aparentemente não. Mas, se eu fizer uma reta tangenciando o ponto B, se eu for ali naquele gráfico, traçar uma reta bem traçada, bem aqui. Traçar uma reta qualquer não adianta, ela tem que tangenciar essa curva. Então, se eu fizer uma reta tangenciando ali o ponto B, a inclinação dessa reta vai me ajudar a medir a velocidade. Então, vai me ajudar a medir V de 1. Por que V de 1? Porque o tempo é 1. Mas por que a inclinação? Isso tem a ver lá com cálculo. Toda vez que eu faço derivada, deixa quieto por enquanto. Tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, pegar um pontinho aqui para trás, ó, sobre a mesma curva, pessoal, pego eu um ponto aqui atrás, ó. E eu tangenciar da mesma forma que eu fiz ali no ponto B, a reta que tangenciar aqui vai ser menos inclinada que a verde. Então, o que isso significa para mim? Que a velocidade aqui, ó, nesse ponto, ela é menor que a velocidade no ponto B, no ponto em que o instante é 1. Então, todas as vezes que é dado um gráfico para a gente da posição versus tempo, se eu ficar tangenciando esse gráfico, eu consigo saber, com a inclinação da reta tangente, o comportamento da velocidade. Então, reta muito inclinada, velocidade grande. Reta pouco inclinada, velocidade pequena. Beleza? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui? Esse primeiro trecho do meu gráfico, na hora que eu olho para ele, para esse trechinho aqui, ó, isso não é reta. É o quê? Sei lá o que é, mas não é reta. Então, se não é reta, significa dizer que a velocidade varia. Portanto, o meu movimento não é uniforme. Tá, gente? Então, para que eu tenha um movimento uniforme, o gráfico da posição versus tempo tem que ser uma reta. Tá certo? Então, vamos lá fazer uma análise aqui
nesse comportamento. Então, do ponto A até o C, a velocidade varia. E claro que a posição está variando, tá? Então, ele saiu da posição 00 e no ponto C, então, se a gente olhar ali, ponto A, qual a informação que eu tenho no ponto A? X é 0, Y é 0. Então, a posição é 0 no instante 0. Quando a gente vem aqui, eu estou com o ponto C, ó, que é quando acaba essa minha primeira curva, que eu fiz em laranja. Então, o ponto C, quais são as coordenadas dele? O X vale 2, então o instante é 2, 2 horas depois. Onde é que o carro está? O carro está na posição 60. Então, em média, ele gastou 2 horas para andar 60 quilômetros. Então, se alguém me pergunta qual é a velocidade média desse trecho, tá vendo? Que é diferente de velocidade instantânea. E por que que a velocidade instantânea vai ser diferente da velocidade média, dessa aqui? Porque meu movimento não é uniforme. Mas como é que você sabe? Porque quando eu olhei para o gráfico, eu vi que aquilo ali não era uma reta. Então, velocidade média seria meu ΔS, 60 menos 0, dividido por 2 menos 0, 30. Unidade, quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Então, se ele pudesse andar com uma velocidade uniforme, não variável, constante, na primeira hora ele andasse 30. Observe que não foi o que ele fez, ó. Na primeira hora aqui, no meu, né? Na primeira hora ele andou só 20. Na primeira hora ele andou 20. Vocês estão vendo aqui? Posição dele na primeira hora foi 20. Ele andou menos. Ele teve que ser mais rápido na segunda hora para compensar. Mas se ele pudesse andar numa velocidade constante, ele poderia ter andado na primeira hora 30 quilômetros e na segunda hora mais 30 quilômetros. Ok? Então, perceberam ali, né? Então, para a gente aqui, quando eu olho do ponto A até o B, ele gastou 1 hora, andou 20. Do B até o C, ele gastou mais 1 hora. E ele andou novamente, gastou mais 1 hora, só que andou 40. Então, para a gente, quando olha aqui na nossa tabelinha, os pontos A, B e C. O que eu tenho no ponto A? 0 e 0. O que eu tenho no ponto B? 1 e 20. O que eu tenho no ponto C? 2 e 60. O que a primeira informação traz para a gente? T. O que a segunda informação traz para a gente? Posição. Então, o que a gente vê claramente aqui, ó, nesse trecho? Ó, ele andou 20 quilômetros em 1 hora. Né? 20 quilômetros em 1 hora. Já no segundo trecho, o que acontece no segundo trecho? Ele anda 40 quilômetros em 1 hora. Isso não pode acontecer em um movimento uniforme. Perguntas, pessoal? Alguma pergunta? Bom, outra coisa que é interessante a gente observar aqui, esse segmento que eu acabei de desenhar, pessoal, tá vendo? Esse segmento rosa. O que é esse segmento rosa? Vamos colocar em rosa. Representa pra gente, ó. Tá vendo essa retinha rosa aqui, que liga A a C? Isso, esse rosa aí, né? Então, o segmento de reta, segmento CD, se ele pudesse trocar, né? Se ele pudesse entrar no lugar dessa curva vermelha, isso aqui é um pedaço da parábola, tá? Vocês não sabem, mas foi assim que eu desenhei, um pedaço de parábola. Mas se o segmento CD não, desculpa, ele não é o segmento CD, é o segmento AC. Tá vendo? Que vai aqui do A até o C. Então, se o segmento AC pudesse entrar no lugar da curva vermelha, então ele estaria representando para nós uma possibilidade do carro andar numa velocidade constante. Então, o segmento AC, se
se, por acaso, eu tivesse no intervalo, qual intervalo? Em que o t varia de 0 até 2. O tempo varia de 0 até 2. Se, por acaso, nesse intervalo, eu tivesse velocidade constante. Tá vendo? Então, eu estaria vendo, ao invés da curva vermelha, eu estaria enxergando o segmento AC. Estaria vendo isso aqui. Estaria vendo o segmento, né? E de que tamanho seria essa nossa velocidade? 60 dividido por 2. Né? Foi lá os 60, variação no Y, sobre a variação do X, sobre 2, 30 km por hora. Bom, mas o que é interessante a gente observar aqui mais, né, nesse desenho? Quando eu olho para o intervalo que vai do C ao D, deixa aqui. Então, aqui, ó, se a gente considera o intervalo de tempo de 2 até 4, né? Então, passando ali para um outro trechinho, aí eu vou analisar do ponto C até o ponto D, né, que corresponde ao intervalo de tempo 2, 4. Então, o tempo varia do 2, posso fechar fechado aqui também, não tem problema, até 4. Então, o que está acontecendo? Se eu olho aqui a posição, eu olho a posição para eu ter igual a 2 e pouco, 2 e pouco, 3, 3 e pouco. O que acontece com o Y, de qualquer par ordenado que eu colocar aqui em cima? Ó, o Y não varia. Então, nesse intervalo de tempo, a posição é o S, S de posição. O que aconteceu com a posição? Não variou. E o que é isso para a gente? Que a pessoa está parada, que o carro está parado. Né? Então, ele não está em movimento, ele está em repouso. Se a posição não varia, isso implica dizer que eu tenho o que nós chamamos repouso. Tá certo, pessoal? Bom, e no trecho que vai, vamos pensar aqui do D até o F. Então, se a gente observar do T até o F, se eu olho só para o X, o que está acontecendo ali com o tempo? 4 e pouco, 5, 5 e pouco, 6. Então, o tempo continua, o cronômetro continua acionado. Mas, à medida que o tempo vai passando, então vamos pensar ali do ponto D até o ponto E. Vamos colocar numa outra cor, vamos colocar em verde. Nós estamos pensando aqui, do D até o F. Então, o que acontece ali para nós? À medida que o tempo vai passando, e o tempo começa no 4 e vai até o 8, acho que aqui é 8, 6, não, aqui é 7. Ficou sobreposto ali, 7. Então, o que vai acontecendo aí, gente? Observa que o Y está diminuindo. Estão vendo ali que o Y está diminuindo? Ó, ele sai da posição 60, por exemplo, aqui ele chega na posição 50. Depois vai chegar uma hora que ele está na posição 30, que é horizontal. Ó. Sei que instante é esse, mas ele está na posição 30. Depois ele vai vir aqui, ó. Que ponto é esse, ó? Posição 0. Então, o que está acontecendo? Esse trechinho aqui para nós corresponde a, se o primeiro é ir, o segundo é voltar. Então, ele está voltando. Então, nesse trecho inteiro, a velocidade em numérica, tá? Velocidade escalar que a gente fala. O que a velocidade vai ser? Necessariamente, ela vai ser negativa, tá? Porque minha posição está diminuindo à medida que o tempo vai passando. Então, o que acontece exatamente no instante 4? No instante 4, ele está com o Y, com a posição valendo 60. Já no instante 7, quando t for 7, a posição fica 0. Ora, você pode fazer ΔY sobre ΔX, você pode fazer ΔS sobre ΔT. Ora, se eu fizer ΔS dividido por ΔT, todas as vezes que eu faço isso, eu estou calculando uma velocidade média.
Não é a velocidade instantânea. Ah, mas lá atrás você falou que a média era igual à instantânea. Sim, desde que o movimento seja uniforme, que de novo não é meu caso. E por que não é o meu caso? Porque essa curva aqui, que é o que está representando para nós a posição em função do tempo, ela não é uma reta. Mas eu também, da mesma maneira, fiz aqui uma reta rosa. Se por acaso eu pudesse jogar verde fora e colocar no lugar rosa, aí eu teria nesse trechinho, né, uma velocidade constante. O movimento inteiro eu não poderia chamar de uniforme, tá, pessoal? Mas do A ao C eu teria um movimento uniforme. Depois do C ao D eu teria uma velocidade constante, igual a zero. Depois do D ao F eu teria uma outra velocidade também constante, caso eu tivesse um monte de pedacinhos de segmentos de reta. Mas vamos lá calcular o nosso ΔS sobre ΔT. Então, eu vou pegar aqui o posição final, 0, menos o 60, né, esse cara aqui, dividido pelo ΔT, por 7 menos 4, menos 60 dividido por 3, menos 60 dividido por 3, que dá igual a menos 20. Tem velocidade negativa? Tem. O que ela representa para a gente? Bom, primeiro, nesse trecho do D até o F, a velocidade é de 20, né? 20, isso. Ela tem um tamanho menor que no primeiro trecho, em módulo. No primeiro trecho ela foi 30, no segundo trecho ela foi 20, em módulo, tira o menos. Então, aqui na volta é como se ele tivesse relaxado um pouco mais, né? Então, ele está vindo mais devagar. Porém, como ele está voltando, esse menos aqui, ele é fundamental para a gente, porque é ele que expressa o sentido contrário. Então, sem o tracinho, eu só sei dizer se está rápido ou devagar. Com o tracinho, eu sei dizer se é positivo, sei lá, eu adotei que para a direita é positivo, então ele está indo para a direita. E se a velocidade é negativa, é porque ele estaria voltando, né? Estaria vindo para a esquerda. Menos 20 o quê? Quilômetros por hora. Beleza, pessoal? E eu vou pular, é tudo que eu fiz, depois vocês vão dar uma olhada. E vou vir aqui para uma situação um pouquinho diferente. Né? Todos os slides anteriores são relacionados ao mesmo exemplo que eu estava trabalhando, tá? Vocês querem me perguntar alguma coisa em relação a ele hoje, nesse momento? Só para fazer alguma coisa a mais, tá? Alguém quer perguntar? Não? Então, aqui tem uma questãozinha que ele me diz assim, ó. Um carro sai de um posto de combustível e movimenta-se com velocidade constante. Eu não sei quanto vale a velocidade, mas ela não varia. Em uma autoestrada, faz conta que a autoestrada é essa coisa azul. Então, tá o carro se movimentando, no meu caso aqui, o carro vai para a direita, tá? Só na minha representação. Então, o carro sai de um posto de gasolina, tá o carro aqui, esse é um instante zero para a gente. Então, aqui, ó, instante zero. Qual é a posição dele? Ah, já não falou nada, eu posso dizer que a posição dele era zero. Então, ele saiu da posição zero, no instante zero. Bom, depois de... gente, por que eu fiz aqui para a direita? Porque ele fala que é leste-oeste, no sentido leste-oeste. Tá certo ali? Não, né? Eu fiz ao contrário, né? Faz de conta que meu leste está aqui e meu oeste está aqui, tá? Só faz de conta, na minha representação. Beleza? Então, vamos lá. Ele saiu do posto de gasolina. 15 segundos. Depois de 15 segundos que ele saiu, ele vê à sua frente uma placa de trânsito.
Então, nesse momento, vê que eu coloquei um olhinho aqui? Esse é o momento que ele vai ver. Ver o quê? Ver a placa de trânsito. Ele tá vendo lá, ó. Tá vendo? E ele me diz que instante é esse. Depois de 15 segundos, ele vê a placa de trânsito. Então, para nós, esse instante aqui, ó, é 15 segundos, de acordo com a informação que está aqui. Então, saiu no instante zero, depois de 15 segundos, ele vê uma placa de trânsito. Beleza. Que está a exatamente 81 metros de distância. Então, a placa, em relação a ele, que está vendo a placa, está a 81 metros de distância dele. Então, vou vir aqui, vou falar aqui embaixo que esse pedaço, daqui da onde ele está, ó, que ele está vendo, até aqui, pessoal, acho que eu estou vendo a placa aqui, ó, que isso vale 81 metros, tá certo? Ele está vendo depois de 15 segundos, então está aqui um instante que ele começou a ver, uma placa de trânsito que está a exatamente 81 metros de distância dele. Daí o carro continua o movimento. Continuou, passou pela placa e para 13 metros após a placa de trânsito. Faz de conta que daqui, da onde ele viu, ele vai parar, minha escala está muito ruim, mas não tem problema, eu preciso aqui realmente dos números. 13 metros. Tá? Então, da placa para frente, ele para 13 metros após a placa de trânsito. Ok? Bom, que instante é esse? Decorridos 22 segundos após sua partida. Decorridos 22 segundos após a sua partida. Então, pessoal, a partida foi no instante zero. Decorridos 22, exatamente aqui onde está o meu stop, que ele parou, eu vou colocar um instante 22, tá? Então, aqui está o instante 22 segundos. Não é 22 do 15 mais 22, tá? Então, após sua partida, 22 segundos após sua partida, que está aqui atrás. Então, esse trecho inteiro, se eu for contabilizar o tempo, o ΔT dele é igual a 22 segundos. Tá certo? Bom, o que acontece ali para nós? Eu tenho uma informação que a velocidade é constante. Então, se eu medir a velocidade aqui, se ela der 10, aqui também vai ser 10, aqui também vai ser 10, aqui também vai ser 10, vai ser 10 o tempo todo. Porque foi dado aqui no enunciado que a velocidade é constante. E daí, onde você vai medir a velocidade? Onde der para eu medir. Ah, eu vou falar que a velocidade, então, é o trecho inteiro que ele percorreu dividido por 22. Só que eu não tenho o tamanho do trecho inteiro. Por exemplo, eu não sei quanto ele andou daqui até aqui, ó. Ele não me deu esse tamanho. Isso aqui para mim é uma incógnita, ó. Estão vendo? Então não dá para eu falar que a velocidade média é o trajeto inteiro, né? É a distância percorrida dividido por 22, né? Ele gastou 22. E por quê? Porque eu não sei o tamanho da distância percorrida. Mas olha que interessante, nesse trecho aqui, ó, eu tenho todas as informações necessárias para calcular a velocidade. Então, o que eu sei? Que ele andou 81 mais 13, tá vendo aqui? 81 somado com 13. Então, é assim que a gente vai calcular a velocidade média. 81 somado com 13, 94 metros. Metros mesmo, metros. 94 metros. E em quanto tempo? O tempo, vamos lá, hein, gente? Aqui a posição era 15. Ele parou na posição, desculpa, aqui o instante era 15. Ele parou no instante 22. Então, meu ΔT é 22 menos 15. Vou até escrever aqui em cima. 22 menos 15. Que dá igual a 7, né? Então, vai ficar 94
dividido por 7. Tá certo? Unidade de velocidade. A unidade de velocidade é metros por segundo. Metros por segundo. Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão? Tá tranquilo, professora. Vocês viram que ali as informações, elas não foram passadas para nós de maneira gráfica, né? No exercício anterior era de maneira gráfica, e aqui eu tinha um texto, né? Então, como é que calcula a velocidade? Como é que eu calculei a velocidade aqui? ΔS sobre ΔT. Só que eu não pude pegar qualquer trecho, né? É como se eu estivesse pegando aqui os pares ordenados que me dessem as informações que me permitissem calcular o que ele me deu. Então, por exemplo, qual é a posição aqui? Qual é o par ordenado? Eu diria, ixi, o par ordenado, ele tem aqui um X, né? Porque ele andou um tamanho X, e, opa, aqui o 15, né? Para tempo, e a posição seria X. E depois, aqui um segundo par ordenado, eu teria que colocar 94 mais X, indicando a posição, tá? Então, de certa maneira, não precisava trabalhar com par ordenado, mas eu tive que me restringir a duas informações que eu tinha, que foram essas daqui. Acho que dá para eu fazer mais algumas. Tem um tempinho. 3 minutinhos só de... fui lá de novo no Halliday, copiei algumas questões. Então, ele traz muitas questões teóricas, que ele chama de conceituação. Qual das seguintes grandezas é definida como deslocamento de um objeto dividido pelo tempo necessário para executar o deslocamento, que de alguma maneira a gente representa assim, ΔS sobre ΔT, como deslocamento de um objeto dividido pelo tempo. Então, isso para nós necessariamente é a velocidade média. Tá, pessoal? Ah, não é a velocidade escalar média? Não, velocidade média. Ok? Então, só lembrando aqui para vocês, aqui atrás, por exemplo, quando eu, aqui nessa situação, ó, quando eu coloquei essa reta vermelha, rosinha, né? Quando a gente pensou em tirar o ramo de parábola e colocar esse desenho, que era um segmento de reta, essa camarada teve lá uma inclinação dada pelo ΔS sobre ΔT. Agora, a velocidade escalar, eu teria que medir de uma outra maneira, né? Então, aqui eu tenho uma velocidade escalar, aqui eu tenho uma outra velocidade, por aí vai, né? Alguma dúvida nessa questão aqui, gente? Definição, né? Qual das seguintes grandezas é definida como a distância percorrida dividida pelo tempo gasto no percurso, quase igual à anterior, só que a anterior, deslocamento. Essa daqui, distância. Então, às vezes, os resultados dão iguais, às vezes não. Né? Então, quando eu meço distância dividida pelo tempo, eu também estou medindo velocidade. E é uma velocidade média. Tá? Mas ela não é a velocidade média, simplesmente. Ela tem aqui um escalar, tá? Beleza? Tudo bem, gente? Preciso colocar algum exemplo? Oi? Não, deu para entender. Deu para entender? Então, vamos colocar aqui uma tabelinha, ó. T igual a 0, posição igual a 10. Não, posição igual a 0 também, faz de conta. Posição igual a 0. T igual a 1, posição igual a 10. T
T igual a 2, posição igual a 0. Então, imagina que o que eu poderia estar tendo aqui, ó, como se fosse algo assim, ó. O corpo estava aqui no referencial 0, nessa posição, quando ele estava aqui? No instante 0. Daí ele andou para frente, ele veio para a posição 10. Então, ele veio para a direita. E ele chegou aqui numa posição 10. Então, ele está aqui. O carrinho está aqui, a partícula está aqui. Em que instante ele está aqui? No instante 1. Só que quando ele chegou aqui, ele resolveu voltar, porque a posição voltou a ser 0. Então, o tempo passou, instante 2. A hora correu. O segundo correu, não sei. E aí, enquanto no primeiro segundo ele ia, no segundo, né? Vamos colocar aqui o segundo em verde. Aqui, ó. Quem é esse cara aqui para nós? O segundo. Ele saiu da posição 10 e veio para 0. Então, ele precisa voltar. Tá vendo? Então, ele saiu daqui e chegou aqui novamente. Então, quem é a minha velocidade média aqui? Ó? Minha velocidade média é 0. 0 o quê? Sei lá, se aqui for segundos e aqui for metros por segundo. Essa é a velocidade média. Mas qual que é a velocidade escalar média? Aí eu preciso pegar a distância percorrida. Ele andou 10 para ir, 10 para voltar. Então, a gente vai pegar 20 dividido por... Quanto tempo ele gastou? 2. Ele andou 10 metros por segundo. Ok? Tudo bem, gente? Então, uma é distância, outra seria ali para nós velocidade média simplesmente. Alguma pergunta, pessoal? Eu não posso continuar com vocês, né? A gente está chegando ao final. Vou fazer aqui uma pergunta. Tá muito fácil? Eu posso avançar um pouco mais? A gente tem aí 2 semanas de aula, né? Vocês acham que a gente consegue avançar um pouco mais? Estão ficando dúvidas, então é melhor a gente ir mais lentamente? Vocês têm que me guiar. Bom, a matéria está fluindo bem, professor. Tá fluindo bem? Tá E, dando? tipo, A gente pode continuar assim? ela é mais um complemento do que a gente já viu, tá ligado? Aham. Vocês querem que eu corra um pouco mais? Para mim, essa matéria é mais um complemento. Beleza. Mas você tem paciência da gente ir assim? A gente pode correr mais? O que vocês acham? Vocês mandam. Vocês falaram, vamos acelerar um pouquinho? A gente pode acelerar um pouquinho. Eu acho que a gente pode acelerar um pouquinho esse negócio aí. Podemos, né? Pode sim, professora. Podemos. Então, vocês dão uma olhada nesse material. Eu acho que, tipo assim, tá Ítalo, tranquilo você com você falando. Você quer entrar aqui, Ítalo? Oi? Eu acho que tá tranquilo com você Ítalo, falando. você quer minha tela? A gente podia fazer uns exercícios para ver. Aí falar se tá fácil ou não. Ótimo. Então, vocês vão fazer Concordo o com o seguinte. colega. Ótimo. Essa apresentação, ela tem várias... não sei se vocês chegaram a abrir. Vários problemas conceituais. Vocês vão olhar, a resposta está lá. Mas antes de ir para o slide seguinte, tenta ver se vocês saberiam responder. E eu também vou fazer uma lista agora com contas para a gente executar. E aí, à medida que vocês forem se deparando com exercícios, vocês vão me conduzir, ó. Acho que deu para fazer bem. Isso aqui a gente pegou super bem. Vamos para a próxima. Tá bom?
Isso, assim fica bem melhor, professora. Né? Porque, pessoal, o que a gente quer, e eu acho que o que vocês querem também? A gente precisa aprender. Né? Ficar parado no tempo, isso aqui eu já sabia, que legal, eu vou tirar uma nota boa. Tudo bem, você pode até tirar uma nota boa, mas o maior objetivo de vocês não é apenas a nota. E por que disso? Porque hoje, se a gente não se capacitar o máximo que puder, o mercado exclui a gente bonito, sabe? Já exclui naturalmente. Né? Eu chego lá com o meu currículo e eu só tenho 10. Aí o cara me pergunta alguma coisa e fala, mas isso eu não sei, isso eu não sei, isso eu não sei. Aí não adianta, né? Mas vamos fazer assim, vocês vão pegar essa apresentação, tem algumas questões teóricas, vocês vão dar uma olhada, sei tudo delas, beleza. Eu também vou colocar uns exercícios para vocês treinarem fazer contas, ler gráficos, ler textos como aquele que estava ali. Consegui fazer tudo? Não, tive dúvida em 5. Vamos fazer esses 5. Tá legal? Mas se vocês puderem me informar antes, para pelo menos eu colocar aqui no PowerPoint, eu não gasto tempo tendo que ficar escrevendo tudo, tá? Beleza? Então, boa noite. Show, Até professora. semana Boa que noite. vem. Bom feriado para Boa noite, vocês. professora. Segunda não tem aula. Tá? E É chamada, professora. professor, é nóis, porra. Professora, vai ter questionário de presença no AVA? Mas, por exemplo, essas próprias questões que estão aí nesse PowerPoint, valeria como questionário de presença. Tudo bem? Professor, Oi? a senhora vai deixar essa aula no AVA? Vou deixar. Vou deixar sim. Tá bom, então. Tudo bem. Já foi feito chamada, Quem então, né? perguntou, pelo amor de Deus, tem calor aqui? Quem que está perguntando se tem calor? Por quê? Chamada está feita. Professor, sinceramente, está fácil, mas é aquela história. Quando começa o exercício, são outros 500, exatamente, cara. Tá, então tá bom. Brenda, o que você quer saber se tem calor, pelo amor de Deus? Por quê? Brenda? Tá aí, Brenda? Não, né? Tchau, gente. Boa noite, hein? Valeu, Tchau, professora. professor. Boa noite, Tchau. obrigado pela aula. Até Com paz. Boa a noite. próxima aula. Tchau.
Provavelmente vou pegar o Chile. Só pode abrir a vai para pedir a multa. Ela está pagando. Agora, pode ser que se a gente colocar essa ela falou assim, posso eu comprar? Quero que ela compre, né? Quero que a Vivo